Queridos, esse mês a gente está sendo ministrado sobre o tema de Hebreus, né? Nós somos no mês de Jornada pelas Escrituras. Nós estamos seguindo aí no terceiro mês já de jornada. Nós começamos no livro de Provérbios, passamos pelo livro de Atos e nós estamos finalizando no livro de Hebreus. E dentro desse livro de Hebreus nós somos ministrados por alguns temas. Vocês lembram de algum desses temas que nós somos ministrados? Lembram ou não? Vamos fazer aqui uma recapitulação rapidinho do que a gente foi ministrado. Na primeira semana de Hebreus, nós fomos ministrados pelo pastor David, que ele falou sobre uma fé que multiplica, né? E aí ele usou a palavra dos pães e dos peixes e ele ministrou para nós sobre isso, uma fé que faz com que as coisas se multipliquem, que faz com que a gente possa observar algo que é pequeno para nós, mas para que nas mãos do Senhor se transforma em muito, né? Aí na segunda semana o pastor Guilherme nos ministrou sobre a fé como uma visão espiritual, a fé como se fosse uma lente que nos permite ver o sobrenatural, né, e trazer ela ao natural. Gostou do meu resumo da tua palavra? Prestei atenção. A terceira semana a pastora Daniela ministrou para a gente sobre a fé como um exercício de comunhão, né? Como nós vivemos em comunidade, a fé exercita esse nosso lado de viver comunitário, a fé como uma forma de servirmos uns aos outros. Então a fé, ela traz isso, ela traz para a gente esse interesse em ver a nossa comunidade bem, né? A gente tem o hábito de falar assim que a salvação ela é uma condição individual, né? Só que como o Senhor ele nos salva para viver em comunidade, é muito egoísta da nossa parte pensar nisso de uma forma única. Nós temos que pensar em questão comunitária. Então a fé ela faz com que a gente exercite essa vontade, esse desejo de estar em comunidade, de poder fazer bem aos nossos irmãos, exercer nossa fé abençoando os nossos irmãos, né? E na semana passada nós tivemos uma palavra com o pastor Guilherme que falou sobre, lembra, André? Sobre o que era? Só para pegar você, para ver se você estava atento, você viu só? Mas ele falou sobre a fé ser um combustível para nos tirar do desânimo. Então a fé ela serve para a gente como um combustível. Ele até usou aqui os conhecimentos dele aqui em ciências aeronáuticas e ministrou para a gente até uns aviãozinhos ele colocou no meio aqui para a gente entender melhor, né? E ele mostrou para a gente o que é exatamente que a fé serve para a gente. A fé ela é combustível para que a gente não caia em uma zona de desânimo, para que a gente possa viver estável e permanecer sempre desfrutando da graça do Senhor. O livro de Hebreus é um dos livros que mais fala sobre o Antigo Testamento. Ele é um dos livros que mais relata sobre o Antigo Testamento. Exatamente por um motivo muito simples. Nós começamos a Epístola de Hebreus entendendo já sobre a soberania de Jesus. Então, Hebreus ele demonstra que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, tudo que houve na Antiga Aliança se cumpriu em Cristo. E ele traz esse resumo para a gente no livro de Hebreus então. Então nós vemos a primeira parte de Hebreus falando sobre a soberania de Cristo. Capítulo 1 já vai falar ali que o nome de Jesus foi dado acima dos anjos. Então o nome dele tem poder acima de todas as coisas, né? O nome do Senhor está acima de todas as coisas. E na continuidade nós vemos a prática da fé se estabelecendo a partir das atitudes que as pessoas têm observando a Cristo, observando como Cristo viveu. O livro de Hebreus foi escrito para um povo judeu que estava esquecendo do que Cristo tinha feito e estava voltando para as práticas do judaísmo, estava voltando a dar mais ênfase às cerimônias, mais ênfase aos costumes e esquecendo que Cristo tinha cumprido tudo lá no Calvário. E eles estavam voltando-se a tentar praticar aquilo que era hábito para eles, porque eles achavam que as obras eram o que conduzia eles a poder estar plenamente ligados a Deus, quando na verdade em Cristo nós descobrimos que é pela fé que nós temos isso. Nós não precisamos, não é as nossas obras, não é o realizar de nossas mãos que faz com que a gente possa chegar a Deus, mas a fé faz com que a gente se aproxime dele. E o Neemias acabou de citar aqui sobre a galeria dos heróis da fé, que vai citando esses homens que marcaram esse tempo aí e foram pessoas que deixaram para a gente exemplos de como a gente exercer a nossa fé, de como a gente trabalhar, de como a gente executar a nossa fé dentro desse tempo. Então Hebreus ele fala para a gente muito sobre esse aspecto de fé. E durante esses dias, durante essas semanas de Hebreus, nós somos ministrados exatamente isso. Nós somos estimulados a sair dessa nossa zona de conforto para que a gente possa desfrutar algo que está além do que a gente observa. Algo além do que a gente tem o hábito de sentir, de tocar, de ver. A gente foi estimulado a observar um ambiente que não é comum para nós, é um ambiente sobrenatural. Nós somos estimulados a tentar trazer a realidade aquilo que é só no ambiente sobrenatural que existe. E eu queria conversar com vocês hoje sobre algo que também pode ser encontrado apenas no ambiente de fé. E para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus no capítulo 4.
Nós vamos ler uma sequência de versículos aqui. Vamos ler do 1 até o 13. A palavra do Senhor fala assim: portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la, pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhado de fé por aqueles que a ouviram. Porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso conforme Deus disse. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Disse isso, apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com estas palavras: no sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas uma vez na passagem citada diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso, a fim de que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Curva sua cabeça por um momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Nós te adoramos, Senhor, porque nós podemos sentir a sua presença em meio aos louvores, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor está entre nós, ministrando sobre nós a sua vontade, o seu querer, e nos mostrando que existe um ambiente para que a gente possa desfrutar. Pai querido santo, pedimos a Ti que a sua palavra possa entrar em nossos corações e encontrar em nós uma terra fértil, e como uma semente ela se encontre, Pai, num ambiente onde ela possa crescer e gerar frutos. Senhor, nós te louvamos pelo seu cuidado e pedimos a Ti, seja conosco, ministra aos nossos corações, e que em tudo sejamos atentos à voz do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então a gente está falando sobre os ambientes que nós podemos desfrutar pela fé. Nós somos ministrados de várias formas de como nós podemos desfrutar de alguns ambientes da fé. E o ambiente que eu queria falar para vocês hoje, o ambiente que nós podemos desfrutar, mas também é um ambiente que depende muito de fé, é um ambiente de descanso no Senhor. Nós estamos no último mês do ano, nós estamos no mês de novembro, e nós estamos no dia 30. Nós só temos mais amanhã, né? Dia 31? Novembro tem 31? Não. Então hoje é o último dia do ano, né? Último dia do mês de novembro, me perdoe. Nós temos mais um mês. Só que a gente chega no mês de novembro, habitualmente a gente já começa a planejar o quê? Férias, né? O que a gente vai fazer no final do ano, né? Onde a gente vai parar para a gente descansar? Para onde que eu vou, né, Mateus? A gente fica pensando, poxa, para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer? E a gente passa o ano inteiro planejando, tentando chegar nesses últimos meses. E quando vai chegando neles, às vezes nós planejamos um lugar para onde a gente possa se retirar, para que a gente possa descansar. Não é verdade? A gente sempre tenta estipular assim, poxa, agora eu vou estipular minhas férias, e nas minhas férias eu vou ter lá o meu tempo de descanso, né? A gente acha que às vezes o descanso nós vamos conseguir realmente encontrar em algum lugar que a gente vai. A gente sempre coloca como o sinônimo de descanso a gente se deslocar geograficamente, sair do nosso ambiente onde a gente está tão acostumado a ver as coisas, e a gente só desloca para algum lugar. A gente vai para algum lugar achando que existe algum descanso lá. Não é verdade? Alguns não, alguns vai chegando nessa época do ano, ao contrário, eles começam a se acelerar porque eles acham que, sabe, que essa época do ano é a parte mais lucrativa, é a parte onde você pode lucrar mais e reter mais para que você possa planejar algo novo para o próximo ano que vai vir. O povo de Israel, quando eles receberam a promessa do Senhor que eles entrariam em um lugar de descanso, eles também fizeram a mesma coisa. Eles focaram tanto no lugar que eles iam, que eles esqueceram que o lugar de descanso que o Senhor falava não era um local geográfico. Não era um ambiente geográfico, não era um ambiente onde você está. Até porque, pensa comigo, Neemias, se você tira uma semana para você sair, quando estiver chegando nos últimos dias, a tua cabeça já começa a trabalhar no que você vai voltar a fazer.
A nossa cabeça volta de novo a ter a atividade de lembrar do ambiente que nós vamos desfrutar. Ou seja, a gente passa alguns dias lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo ninguém descansa mais, tu já está pensando, poxa, na próxima segunda eu tenho que trabalhar de novo. Então, tudo que eu desfrutei aqui nesses dias, neste lugar, já passa, não funciona mais como lugar de descanso. Então, o lugar de descanso não é um lugar geográfico, não adianta a gente querer fugir de nada, a gente nunca vai conseguir descansar plenamente se a gente só deslocar o nosso lugar, porque é a forma geográfica de sair e você pensar no seu problema em um outro lugar. Só eu saí daqui de Colombo para pensar no meu problema lá nas Maldivas. Aleluia. Eu gostaria de tentar pensar nos meus problemas lá. Oro por esse tempo. Amém, né? Bem pertinho, logo ali. Mas assim, o povo de Israel, eles estavam, o pensamento deles era exatamente esse: nós vamos lutar para que a gente possa entrar naquele lugar, e chegando naquele lugar nós vamos ter o nosso descanso. Mas já parou para pensar que se esse descanso tivesse ocorrido para o povo de Israel, a palavra do Senhor não teria se repetido? Essa informação que nós lemos aqui nesse capítulo, o versículo 9 fala assim, o versículo 9, ele fala assim: ainda existe um descanso sabático para o meu povo. Ou seja, se ainda existe, esse descanso ele ainda é atual. Ou seja, aquele descanso que o povo de Israel estava procurando não era o que estava sendo citado por Deus. Aquele lugar de descanso que aquele povo estava buscando, estava almejando, não era o lugar que o Senhor estava preparando para eles. O descanso que o Senhor prepara, ele ainda é atual. Ele ainda é um lugar onde a gente pode encontrar. Só que existem algumas formas de a gente poder entrar nesse lugar de descanso. E o povo de Israel não conseguiu entender isso. A gente vê que o começo do capítulo ele fala, portanto, vimos, algumas coisas. Eu acho legal que o livro de Hebreus ele não é dividido exatamente capítulo o tema assim, de cabeça de capítulo certinho. Se a gente for ver o começo do capítulo 4 de Hebreus, ele é continuação do final do capítulo 3. Ele termina o capítulo 3 e o versículo 4 ele já chega alertando, olha só, ele chega alertando por quê? Porque no final do capítulo 3 está falando exatamente do povo que não entendeu para onde estava sendo enviado e para o lugar para onde eles estavam sendo direcionados, que era este lugar de descanso. Porém, esse lugar de descanso ele só consegue ser encontrado se a gente colocar em prática o exercício da nossa fé. Primeiro que esse lugar de descanso ele ainda é uma porta aberta, ele ainda é uma promessa que está ativa pelo Senhor. O Senhor é o único que promete e nunca deixa de cumprir as promessas que Ele coloca em execução. Pois então Ele prometeu a nós que existia um lugar de descanso, não prometeu? E até hoje esse lugar está aberto, porém o povo de Israel não conseguiu entender por quê? Porque faltou neles fé. Nós lemos aqui no versículo 1 que diz assim: portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pensem que falhou em alcançá-la, pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Quando a gente fala de ouvir as boas novas, nós entendemos que eles também tiveram as mesmas oportunidades que nós. Esse texto aqui especificamente foi escrito para aquele povo que estava esquecendo o que Cristo tinha feito, estava voltando para as práticas do judaísmo. Então essas práticas estavam fazendo com que eles voltassem às cerimônias, cerimonialismo, a guardar o dia específico para o descanso, e eles estavam interrompendo aquilo que cumpriu-se tudo em Cristo. Tudo que se cumpriu em Cristo eles estavam esquecendo. Por quê? Porque eles estavam voltando, porque era hábito deles, era hábito familiar, trazer costumes, trazer ordenanças, e eles voltavam para esse ambiente porque eles achavam que era mais confortável voltar a praticar o que faziam do que eles dar atenção àquilo que já tinha sido ministrado. Então, essas boas novas tinham sido ministradas a eles. Eles já ouviam falar deste lugar de descanso, assim como o povo de Israel também ouviu falar. A gente vê a forma com que eles reagiram quando Moisés pediu para que eles fossem sondar a terra prometida. Não foi lá um monte de gente sondar? Foi um monte de gente sondar. A maioria do povo voltou falando o quê? Não dá, tá ruim, não tem lugar para nós. Ixi, tem gigante lá. Se a gente for tudo pequenininho assim, nós vamos apanhar, nós vamos conseguir plantar, não vamos ter lugar para fazer nada. Aí foi 2 diferenciados lá, a visão lá na frente, eles sondaram e falaram: é lá mesmo, terra que emana leite e mel. Tudo que a gente precisa, que o Senhor prometeu, está neste lugar. Então, todo mundo tem oportunidade. Todos tiveram a oportunidade de ouvir as boas novas de um lugar onde o Senhor traria o descanso para o povo. Só que a fé que eles aplicavam em como eles receberiam este lugar é a forma com que eles receberam ou não receberam. Lá em João, no capítulo 6, nós vemos Jesus, ele está ministrando e ele vai falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você quiser fazer parte do corpo dele, você precisa comer do corpo dele, beber do sangue dele. Ele traz de uma forma figurada o que a Santa Ceia é.
naquelas passagens do capítulo 6. E a gente vai ver que a partir do versículo 60, aqueles seguidores começam a deixar a presença de Jesus. Eu digo seguidores porque discípulos foram os que ficaram, né? Os que ficaram foram os discípulos. Os seguidores começaram a quê? A abandonar a presença de Jesus. E eles começavam a cochichar entre eles: que palavra dura que está falando? Que palavra dura que ele fala? E foram saindo, até que Jesus olha para o lado, para os 12, e ele faz um comentário: se vocês quiserem partir, também podem partir. Aí Pedro, altivo de forma que era, levantou-se e falou: Senhor, para onde nós iremos? Ou para quem nós iremos? Se só tu tem as palavras que trazem a vida eterna. Então, a mesma maneira que nós ouvimos hoje as boas novas do Senhor, o povo também ouviu as boas novas. A diferença é a forma com que essa semente ela alcançava o coração deles e a forma com que essa semente alcança o nosso coração hoje. Quando você escuta falar em descanso, qual é a primeira coisa que você pensa? A gente pensa numa rede, né? A gente pensa numa piscina, a gente pensa numa praia, a gente só pensa em coisa assim, física. A gente não consegue desligar deste lugar, a gente sempre quer tentar dar a condição de que nós temos a força de trazer para a gente mesmo o nosso descanso. Já parou isso? Já parou para pensar? Nós temos o hábito de pensar que nós podemos construir um lugar onde nós vamos descansar. E a gente acaba esquecendo que nós mesmos construímos os problemas que a gente está tentando resolver também. Então, se nós somos Adão que construiu o problema, nós temos dificuldade em construir o lugar onde nós descansaremos. Por isso que o Senhor já nos deixou a promessa de um descanso nele, porque ele sabe que nós jamais conseguiríamos construir um ambiente onde nós estivéssemos completamente ausentes das nossas condições, dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos anseios, dos nossos receios. Nós vamos ler lá em Romanos, no capítulo 10, o versículo 16 e 17, que fala assim: no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, esse povo, eles ouviram a palavra de Deus e eles não conseguiram entrar neste lugar porque eles não tinham fé suficiente para eles poderem desfrutar disso, né? E por que muitos de nós não conseguimos descansar hoje? Já parou para pensar por que muitos de nós não conseguimos descansar? Nós temos muitos motivos pelos quais nós não conseguimos descansar. E um desses motivos é porque a gente escuta, mas a gente tem dificuldade em crer que vai acontecer. Nós conseguimos ouvir, nós conseguimos falar, nós conseguimos ensinar, mas nós temos muita dificuldade em crer naquilo que o Senhor pode fazer. É ou não é verdade? Quantas vezes você já falou para as pessoas assim: descansa no Senhor? Quantas vezes, né? Você já não olhou para mim e falou: não, que isso? Descansa no Senhor. Pastor André, quantas vezes você não chegou em alguém conversando com você e fala assim: meu irmão, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você? É ou não é verdade? Esse versículo para a gente é quase um textuário, né? A gente vê alguém com problema e já grita: meu irmão, lança sobre ele toda a ansiedade, ele está cuidando de vocês. Aí quando é a gente? Quando é a gente que começa a praticar, tem um tempo assim de ansiedade, um tempo de nervosismo, esse versículo vale ou não? Vê como é difícil a gente poder desfrutar do descanso que a gente pega? A gente tem o hábito de ensinar, a gente tem o hábito de ministrar, a gente tem o hábito de falar que existe um lugar, mas nós às vezes não cremos que o Senhor tem para a gente este lugar. Nós não cremos que o Senhor preparou para nós também este lugar, onde a gente pode desfrutar de um tempo de descanso nele, um tempo onde nós vamos nos desligar, um tempo onde nós vamos entender que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, é o Senhor que tem o domínio de todas as coisas. Então a gente não desfruta do descanso exatamente porque falta em nós o exercício da nossa fé, o exercício de nós colocarmos em prática aquilo que durante esse mês nós ouvimos aqui. Nós ouvimos tanto que a fé faz com que a gente possa desfrutar de coisas extraordinárias, e quando a gente precisa colocar em prática essas coisas extraordinárias, nós começamos a colocar empecilhos. Nós colocamos a colocar bloqueios, né? Até porque a gente já traz na nossa mente que descanso é um lugar físico, é um lugar geográfico. E aí a gente começa a limitar mais ainda, porque você começa a folhear lá no Instagram das pessoas, a passar lá os Reels, né? os Stories, e você vai vendo lá, por exemplo, o Wilson. O Wilson está lá, né? Um lugar lindo, lá está só desfrutando, lá em Acapulco, lá. Glória a Deus. Acapulco eu lembrei do Chaves já quase chorei aqui por causa da cena do Chaves lá tentando ir para Acapulco. Mas está lá o Wilson desfrutando as suas férias em Acapulco, e eu só observando e falando: Senhor, só para ele mesmo que tem descanso, para mim não vai ter. Por quê? Porque a gente começa a objetivar o descanso pensando no local que as pessoas estão indo, porque a gente também acha que para a gente tem que ser assim.
Poxa, eu planejei que meu descanso seria em tal lugar, eu planejei tanto isso, planejei tanto aquilo, e a gente acaba esquecendo que descanso não é o ambiente. Descanso é um lugar onde nós encontramos no Senhor uma calmaria para a nossa alma. Uma calmaria onde a gente pode chegar no Senhor e dizer: Senhor, está aqui, e a partir de aqui eu não mexo mais. Esse aqui é seu, este lugar é seu, este lugar é o seu controle, este lugar é o seu domínio. E a gente não consegue fazer isso porque a gente tem o hábito de querer construir objetivos e tentar trabalhar com as nossas forças para que os nossos objetivos sejam construídos. Quando na verdade não. Na verdade vai chegar a um certo ponto que nós não podemos mais. Nós temos que exercitar o quê? A nossa fé. E quando a gente exercita a nossa fé, a gente consegue colocar nas mãos do Senhor a condição de que Ele possa trazer para a gente. Né? O descanso, ele é para quem crê, para quem confia e para quem obedece. Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. No versículo 10 está escrito assim: pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. O descanso interior para a gente, ele tem que ser nós pararmos as nossas obras para que a gente possa entregar para Ele e dar sentido à obra dele. O Senhor, nós estávamos lendo ali, ele comenta sobre aquela passagem de Gênesis, né, que no sétimo dia o Senhor descansou. E se for fazendo uma comparação, Gênesis no capítulo 1 e versículo 5 vai dizer assim que houve tarde, houve manhã e houve tarde e findou-se o primeiro dia. Aí você vai vendo que essa frase vai se repetindo nos 6 primeiros dias. Houve manhã, houve tarde, findou-se o segundo dia. Houve manhã, tarde, findou-se o terceiro dia. Até o 6º dia nós vemos essa frase se repetindo, que houve manhã e houve tarde e se findou. Porém, no dia que o Senhor se colocou a descansar, ele só fala, aí o 7º dia. E o Senhor viu tudo o que fez e viu que era bom, e a partir dali ele descansou. E ele consagrou esse dia. Então, esse dia do descanso do Senhor, o 7º dia do Senhor, ele não findou. Ele não finalizou. É como se esse dia do descanso em Deus ainda existisse, ele ainda estivesse nesse dia do descanso. Ele está parado sem trabalhar? Não. Ele não está parado sem trabalhar. Só que a obra que ele planejou executar, ele já fez. Então, ele criou esse dia do descanso para quê? Para que quando nós entendêssemos que as obras de nossas mãos são limitadas, nós chegássemos até o reino do Senhor e encontrasse ele neste lugar de descanso que é onde ele preparou para a gente. Um lugar de descanso. Então a nossa fé durante esse mês está sendo estimulada para que a gente entenda que nós podemos usufruir todas as bênçãos do Senhor, inclusive um descanso. Nós vemos aqui que essa semana que passou nós tivemos muitas atividades aqui na igreja. E nós aqui, a equipe pastoral, são todos muito ativos. Se você quiser que eles parem, tem que acontecer alguma coisa específica, porque ninguém para. E essa palavra, enquanto eu estava pensando nela, eu fui muito ministrado porque nós todos somos assim. Eu, particularmente, eu sou muito assim. Eu não consigo ver nada que eu já quero fazer, eu quero oferecer meu serviço. Eu até brinquei de manhã hoje que às vezes as pastoras chegam para mim: Denis, você consegue ir em tal lugar, fazer tal coisa? E eu respondo, claro. Aí depois eu penso assim, eu devia ter orado antes de responder, porque agora eu já eu já confirmei a minha presença, eu não pensei antes de dar meu serviço, Mas é porque nós temos tanto hábito de servir, está tanto ativo que a gente esquece que o Senhor não quer que a gente viva disso, de executar e de realizar. Ele quer que a gente viva do que Ele planejou para nós. O que Ele planejou para nós é algo leve, algo suave, algo agradável, para que a gente possa demonstrar que estar diante dEle é bom, é maravilhoso. O que significa isso? O que significa a gente chegar e entregar o nosso trabalho nas mãos do Senhor? Quer dizer que a gente vai parar de trabalhar? Então quer dizer que a gente vai parar de fazer? Não. Quer dizer que a gente vai parar a nossa luta interna e a gente vai parar de tentar controlar tudo. A parte mais difícil do ser humano é entender que não está nas nossas mãos o controle de todas as coisas. Está nas mãos do Senhor o controle de todas as coisas. Nós precisamos entender que chega a um certo ponto que nós limitamos o nosso trabalhar. Nós vamos tentar, só que vai chegar a um certo ponto que nós não temos mais o que fazer. Não existe mais obra das nossas mãos que possa ser feita para que as coisas se executem. Então a gente precisa entender que nós precisamos entregar diante do Senhor isso. Nós precisamos derramar diante do Senhor isso. Quantas vezes você já não orou falando assim: Senhor, me usa como um instrumento nas suas mãos? Já parou para pensar quantas vezes você falou isso?
Me usa como um instrumento nas suas mãos. Olha ali, ó. Tem um monte de instrumentos. Você está escutando alguma coisa acontecer deles? Quando a gente fala que a gente quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, nós temos que entender que o que sai de nós tem que prover da vontade dele. Por nós não podemos realizar. É a mesma coisa de um lenhador chegar e pegar o machado e o machado falar, não, deixa que eu corto sozinho. Não tem como o machado cortar sozinho. Ele precisa de alguém que o manuseie e alguém que faça acontecer. Quando nós nos dispomos a viver pela vontade do Senhor, nós temos que entender que Ele nos conduz até o ponto onde nós temos a condição de fazer. A partir disso é trabalhar e agir dele. Nós temos a nossa limitação e essa nossa limitação nós temos que identificá-la para que a gente não queira segurar nas nossas mãos e executar tudo pela nossa vontade. Nós tivemos numa reunião há 2 semanas, foi 2 semanas? 2, 3 semanas. E teve uma palavra lá que ela entrou como literalmente uma espada de 2 gumes, né? No meu coração. A espada de 2 gumes é aquela espada de 2 pontas, né? Ao mesmo tempo que você está ferindo alguém lá, você pode ser ferido aqui também, que são 2 pontas. Ela tem essa opção de ferir dos dois lados. E uma palavra foi ministrada pelo pastor lá que ele falou assim, do livro de João, primeiro capítulo de João, quando pergunta para o João, quem você é? E ele responde, eu não sou o Cristo. E a forma com que ele trouxe aquela mensagem para a gente foi tão intensa que eu consegui entender. Nós temos o hábito de querer executar e fazer todas as coisas. Nós temos o hábito de quando alguém chega para a gente, uma ovelha da célula da gente chega e pede ajuda, a gente quer exatamente resolver o problema daquela pessoa. E nós esquecemos que nós não temos o poder para isso, porque nós não somos o Cristo. Não somente para os outros, para nós também. Quantos líderes nós temos aqui, de célula aqui hoje? Hoje nós temos poucos líderes aqui. Mas o líder ele tem o hábito de escutar o problema das ovelhas dele e ele ficar tão preocupado com aquilo que ele perde noite de sono, ele sofre, ele chora e ele acaba esquecendo que ele não é aquele que vai resolver o problema. Quando João ele fala assim, eu não sou o Cristo, é exatamente isso que ele está dizendo. Nós não somos capazes de resolver um problema que não é para nós. Existe um problema que só pode ser resolvido por ele. Existe um lugar que a gente só pode chegar nele. E nós temos o hábito de querer trazer ao domínio das nossas mãos essa causa que não foi dada para nós. Essa causa que não foi trazida para nós. Descansar das nossas obras significa que a gente tem que abandonar. A gente tem que deixar de ser orgulhoso às vezes. E deixar de ser orgulhoso é a parte mais difícil, né? Quem aqui tem coragem de dizer assim, não, eu não sei fazer isso? É difícil. Você reparou que é uma frase difícil de se falar? Parece tão simples, né? Mas é difícil quando as pessoas pedem pra gente, você viu? Você consegue fazer? Às vezes é tão fácil a gente falar assim, não, isso eu não consigo. A gente fala, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Esse vou dar um jeito é o que a gente mais fala. E aí a gente comete o erro de assumir uma responsabilidade que nós não temos condições de fazer. Não, pode deixar que eu dou um jeito, pode deixar que eu dou um jeito. E as coisas vão se acumulando. Você não sabe voltar atrás e dizer, ó, não vou conseguir. Você pode pedir para uma outra pessoa fazer, ou você pode pedir para tal pessoa fazer. A gente até sabe, às vezes, de alguém que tem condição, e o nosso orgulho não permite a gente largar e dizer, não, pode deixar na mão dele. Né? Pastora Dani, pode passar na mão do André que ele faz o que precisa ser feito. Aliás, você pode passar minhas coisas, tudo que o pastor André, ele faz muito bem. Está aprendendo a delegar. Eu levei muita bronca em aprender a delegar, viu? Estou aprendendo, viu? Eu digo por mim isso. O orgulho é uma coisa que fere a gente. O orgulho é uma coisa que faz a gente tropeçar sem a gente perceber. Esse dia atrás eu assisti um filme, não sei se vocês assistiram, O Caminho para a Eternidade. Já assistiram esse filme? Ele é um filme assim que as pessoas estão numa... Eu vou dar um spoilerzinho rapidinho, mas eles estão numa estrada e eles encontram com Jesus numa banquinha na beira da estrada. E eles estão num bate-papo muito legal lá, nesse filme, lá no bate-papo lá com o Jesus lá do filme, né? E aí ele faz um comentário exatamente sobre isso. Ele começa a falar e tentar ajudar as pessoas. E ninguém quer ser ajudado por ele, porque todo mundo é bom, né? É todo mundo bichão, né? Não precisa ser. Não, eu sei o que eu estou fazendo, sei o que eu estou fazendo. E ele faz um comentário muito interessante nesse filme, que ele fala exatamente isso. Se você for tirando isso, tirando aquilo, embaixo de tudo isso daí vai estar o orgulho. Enquanto a gente não abrir mão do nosso orgulho, nós vamos continuar acumulando erros, acumulando pecados, porque a gente não consegue voltar atrás e dizer, Senhor, eu preciso de você. Você já parou para pensar que Sansão não precisava ter o fim que teve? Ele teve o fim que teve porque ele foi orgulhoso. A primeira atitude que ele teve de pegar o mel lá, no cadáver daquele animal, ele sabia que ele era nazireu, ele não podia encostar em bicho morto. E o que ele foi fazer? Eu vou lá porque eu sou bichão, sou fortão.
né? Eu vou lá e pego. Se ele não fosse orgulhoso, o que ele faria? Ele voltaria ao sacerdote, ele confessaria o que ele tinha acabado de fazer, ele rasparia a sua cabeça, recomeçaria seu nazirelado e teria uma outra vida. Mas não, ele preferiu dali para frente continuar, e a partir dali tudo foi dando errado. Tudo foi dando errado, até que chegou um ponto onde encontraram o ambiente de força dele, e ele se encontrou no fim da sua vida cego, pedindo pela misericórdia do Senhor, e morreu debaixo do altar dos seus inimigos. Então o orgulho ele faz com que a gente tropece no projeto que o Senhor tem para a gente. Ele faz com que a gente não alcance o lugar de descanso. Por quê? Porque nós não sabemos chegar e dizer: Senhor, eu abro mão do controle, Senhor, para que o Senhor possa tomar o controle das coisas. Eu abro mão, Senhor, de tentar construir um lugar que eu sei que eu não vou conseguir, para que o Senhor possa fazer isso no meu lugar. Então a coisa mais difícil que nós temos é largar da nossa vontade para que o Senhor possa realizar a vontade dele. O verso 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor, então, ela consegue revelar em nós aquilo que nos impede de desfrutar do descanso do Senhor. Ela consegue ministrar em nós aquilo que em nós está impedindo o Senhor de fazer algo. João fala assim que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E nada do que foi feito, não podia ser feito a não ser por meio dele. Quem que era a palavra que é citada em João? Jesus é a palavra. Nós não conseguimos desfrutar da plenitude da graça do Senhor, nós não conseguimos desfrutar do ambiente de descanso enquanto nós não trouxermos Jesus para conduzir a gente a encontrar este lugar de descanso. Enquanto nós estivermos tentando encontrar pela nossa vista, enquanto nós objetivarmos um lugar geográfico para que a gente possa visitar, nós não vamos conseguir encontrar onde nós vamos atingir esse tempo de descanso. Nós não vamos conseguir entender que o tempo do Senhor é diferente. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todas as coisas. E se existe tempo para todas as coisas, nós não podemos executar pela nossa vontade. Não tem como eu pegar uma semente e colocar em algum lugar e ficar planejando o tempo de maturação dela, ou o tempo de desenvolvimento dela. Não, ela precisa ser colocada no lugar certo, ela precisa ser colocada no solo fértil. O solo vai trazer alimento para ela, e a partir deste alimento ela vai de uma forma natural germinar, crescer e gerar frutos. Então todas as coisas acontecem de forma natural, desde que nós entendamos e a gente coloque sob o domínio do Senhor nossos desejos, nossos anseios. Nós temos que entender que existe um lugar de descanso, mas esse lugar de descanso não pode ser planejado por nós. Esse lugar de descanso é um lugar onde nós paramos de querer viver por nós mesmos, fazer por nós mesmos e deixar com que o Senhor planeje e execute a vontade dele. A gente esquece, às vezes a gente quer procurar facilmente desviar nossa mente do lugar onde nós estamos. A gente prefere, às vezes, só sair de casa. Eu vou sair de casa hoje porque com meu marido ou com a minha esposa eu não consigo descansar. Vou sair porque minhas crianças não permitem que eu descanse. Na verdade, não é isso. A gente pensa em descanso de uma forma diferente. Quando, na verdade, descanso é só a gente entender que existe um lugar onde o Senhor ele toma conta e Ele domina todas as coisas. Ele é aquele que executa, Ele é o que faz, Ele é o que projeta, Ele é o que planeja. E Ele é o que nos demonstra que existe um ambiente melhor do que o que a gente busca viver para nós. Hebreus 4, a partir do versículo 14, fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então nós entendemos que esse sumo sacerdote é Cristo, e nós não encontramos o descanso se nós não fizermos isso por meio de Cristo. Mas como a gente leu no primeiro versículo, nós entendemos que esse tempo de descanso ele ainda está aberto, ele ainda é o hoje. O hoje ainda é o tempo desse descanso. Salmo 95 fala assim, que se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração.
O Senhor hoje Ele quer nos atrair para este mesmo lugar de descanso que um dia Ele prometeu há tantos anos atrás. Mas aquele povo não soube desfrutar porque não colocou a fé deste lugar. Não colocou fé que existisse ambiente para que ele pudesse descansar. Não colocou fé que eles poderiam ter um ambiente muito além somente do lugar físico que eles estavam desfrutando. Até porque eles entraram, não é verdade? Eles entraram em Canaã. O povo de Israel entrou em Canaã. E mesmo entrando em Canaã, por que então que Josué continuou falando sobre um tempo de descanso? Por que então que nós lemos no livro dos Hebreus que existe um tempo de descanso? Porque esse lugar de descanso é no Senhor, é um lugar de descanso para a nossa alma, é um lugar de descanso onde o nosso espírito encontra paz nele. Não é um lugar físico, não é um ambiente geográfico, não é uma praia, não é uma piscina, não é uma rede, não que não seja gostoso, mas existe um lugar no Senhor que nós podemos descansar. Existe um lugar no Senhor que a gente pode dizer assim: Senhor, eu não consigo mais buscar o meu filho, Senhor, naquele lugar onde ele está drogado, mas o Senhor tem o plano perfeito para que ele possa ser atraído à tua presença, e você coloca e descansa nele, sabendo que é ele que vai executar. Existe um lugar onde o Senhor toma conta de todas as coisas, e nós precisamos buscar este lugar no Senhor. O reino do Senhor é um lugar de descanso. O reino do Senhor é um lugar onde nós podemos deitar-se nos braços dele e dizer: Senhor, toma a direção da minha vida, faz o seu querer em mim, Pai. Eu não quero mais que a minha vontade seja executada, eu quero que a tua vontade seja plena e abundante em mim, Senhor. Querido, se você puder se colocar de pé por um momento. Cadê o filho? Aleluia! Mateus 11:28 fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês do meu descanso. Nós somos estimulados esse mês a viver tantas coisas pela fé no Senhor. Nós somos estimulados desde o primeiro dia a gente olhar o mínimo e entender que o Senhor pode transformar em grande. Nós somos estimulados a entender que existe um projeto no sobrenatural que o Senhor já traçou para nós, que a gente pode viver se nós focarmos nossa vontade nele. Nós somos ministrados que nós estamos em comunidade, nós cedemos em serviço, e abençoar o nosso irmão é uma atitude de fé também. Nós somos estimulados que a fé é um combustível para que a gente não desanime e a gente não perca o foco naquele que é o Senhor das nossas almas. E eu quero te estimular nessa tarde, meu querido, a você encontrar no Senhor este lugar de descanso. Eu queria que você entendesse que existe um lugar onde o Senhor toma conta de todas as coisas. E talvez o seu lugar de descanso seja o lugar que você diga ao Senhor: Senhor, eu não tenho mais forças para falar com meu marido. Senhor, eu não tenho mais forças para orar por minha esposa. Senhor, eu não sei mais o que eu faço, Senhor. Parece que todos os meses as contas se multiplicam e parece que nada rende. Senhor, eu não tenho mais força para buscar os meus filhos caídos, ó Pai querido santo, na beira da estrada. Eu preciso da tua ajuda. Talvez seja o dia onde você tem que tentar entender que o Senhor tem o domínio das coisas e que existe um lugar onde nós não podemos mais vencer. Existe uma batalha que você se colocou a lutar que não foi feita para que você vença, foi feita para que você entregue nas mãos do Senhor, para que Ele possa vencer por você. Em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 47, Davi, quando ele está de frente com o gigante, ele fala com tanta ousadia assim: que toda essa congregação saiba que do Senhor é essa batalha e Ele nos entregará na nossa mão. O seu lugar de descanso é entender que do Senhor é essa batalha. O seu lugar de descanso nessa noite é você entender que existe um lugar onde você não precisará mais perder as suas noites de sono. Você não precisará mais sentir dores, porque o Senhor está assumindo esse ambiente para lutar por você. Se você está precisando encontrar este lugar de descanso,
Se você está precisando reconhecer que precisa encontrar esse lugar de descanso, eu queria convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Os pastores vão estar orando por você. Se você sabe que você precisa derramar-se diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero desfrutar desse descanso. Eu quero entender que descansar em Ti vai muito além de eu ir para algum lugar, Senhor. Eu quero colocar sob o Seu controle, Pai. Eu quero colocar sob o domínio das Suas mãos. Sai do seu lugar, isso, fique à vontade, sai do seu lugar.